principal despesa do produtor ao longo do tempo e onde está a maior chance do produtor também conseguir sucesso na atividade. Ir lá mesmo, né? Tá na fazenda, tá pisando na terra mesmo, para ver se as coisas estão acontecendo como a gente imagina. Volumoso bom, então assim, evitar, se o silo está mofado, não usa aquela parte de cima que está estragada, e já que vai colher, não deixa formar essa parte na próxima colheita. Evitar desperdício, né? Às vezes a máquina retira a silagem com uma concha do silo, do painel do silo até o vagão, fica caindo silagem. Seja bem-vindo ao Nota do Leite, o podcast que dá voz a produtores e influenciadores do agro. Eu sou a Jéssica Quirino e hoje estou com uma das maiores referências em nutrição e manejo de bovinos, o André Oslense. André, seja bem-vindo ao Nota do Leite podcast. Muito obrigado, eu que agradeço a gentileza do convite, né, de poder participar, a oportunidade. É sempre um prazer poder reencontrá-la, conversar um pouquinho com você, né? A gente teve uma experiência junto uma época aí. Então, poder reencontrá-la e, se eu puder contribuir de alguma forma, estou à disposição. Com certeza, sempre, né? André, vamos começar um pouquinho contando um pouco da sua história, né? Quando que o André começou na pecuária de leite? É uma longa história, já, né? Bastante tempo já. Na verdade, meu pai era um pequeno produtor rural. Ele não tinha leite, né? Ele tinha uma propriedade rural que era basicamente agricultura, café e lavoura, né? Outras lavouras. Mas a gente morava numa fazenda grande, ele era administrador, além de ter a propriedade, ele era administrador de uma fazenda grande que tinha gado de corte, tinha cavalo PSI, tinha suinocultura e tinha gado de leite. Então, eu sempre, desde pequenininho, assim, meu pai sempre pôs a gente nas atividades da fazenda, né? E o setor que eu mais gostava de ficar era no gado de corte e no gado de leite. Então ali começou. Daí quando eu decidi fazer veterinária, eu já fui direcionando para essa área, os estágios, enfim. Consegui muitas boas oportunidades assim de estágio. Já comecei a fazer bastante coisa ainda durante a graduação. E quando eu formei, eu já fui trabalhar numa fazenda grande, né, na Nova América, em São Paulo. Então fiquei um tempo na Nova América e eu tinha feito meu estágio curricular na Vitimarsum. Daí abri uma vaga na Vitimarsum e eles me convidaram. E eu saí depois de um ano lá na Nova América, em São Paulo. Eu vim para a Vitimarsum. Então, a Vitimarsum, ao longo de todo o tempo, eu fiquei o tempo todo deu uns 5 anos, mas eu fiquei um tempo afastado, fazendo a parte de clínica e reprodução, e depois acabei entrando na fábrica. Então, aí eu comecei a mexer com nutrição. Entendi, então... Pode falar? Não, foi aí que começou a nutrição. Isso. Na carreira do senhor. Foi bem suave, assim, né? Quando eu voltei, né, porque eu voltei para o cooperativo, o pessoal, o computador tá lá, a fábrica tá parada, se vira, né, vai lá e se vira. Daí, né, foi bem suave, assim, no começo. Pior que foi mais ou menos assim mesmo, mas foi muito bom, porque na época eu tive um guru, né, a gente sempre tem alguns na carreira, e era o professor Sidney Fleming, da Federal. E pouco tempo depois, ele inclusive veio a ser meu orientador de mestrado. Então eu fiz o mestrado na Federal, depois fiz o doutorado, né, depois de um tempo já. E depois da Vitimarsum eu fui para uma empresa de premix, que ela não existe mais, a Nutriz. E depois da Nutriz, daí foi quando eu comecei a trabalhar na Capal. Então, pela Nutriz, eu comecei a prestar o serviço na Capal e que me abriu muitas portas, né? Aí eu montei uma empresa de consultoria, que eu tenho até hoje. E nesse tempo aí, mais ou menos, eu entrei na PUC também. Então, ficou a PUC, a empresa de consultoria, e na PUC eu estou até hoje. Então, na PUC eu sou professor nas áreas de bovino de leite e nutrição. E estou até hoje, e a empresa de consultoria, que também a gente atende empresas, fazendas aí na área de leite e corte. Que bacana. E, André, como que é intercalar a academia com o produtor, com, às vezes, a cooperativa, com as consultorias que você faz? Como que é essas mudanças? Porque existem algumas mudanças, né? Sim, isso eu vejo assim de maneira muito positiva, uma coisa que eu gosto muito de fazer. Primeiro porque não tem muita rotina, né? Tem rotina da universidade, ali é mais ou menos durante o semestre é uma rotina, mas fora não, né? E o que eu vejo, assim, de ponto principal, mais forte para mim,
é poder trazer a realidade do mercado para dentro da universidade, né? Então, trazer o que o mercado exige, né? O momento que a gente está na pecuária, você poder trazer isso para os alunos, né? E poder identificar alunos bons, né? Que possam ser encaminhados para o setor, né? Felizmente, agora a gente está com uma turminha muito boa formando lá. Os meninos estão praticamente todo mundo se encaminhando muito bem, assim. Então, esse lado é muito bom. Pela universidade é o lado bom, pela universidade é bom, pelo lado da consultoria é bom, porque a gente se obriga a estudar, né? Claro. A pressão fora, acho que é muito maior do que dentro, inclusive. E óbvio que tem as dificuldades de agenda, né? Conseguir fazer as agendas se encaixarem é muito fácil, mas dá-se um jeito, né? Para tudo se dar um jeito aí é o que a gente consegue fazer, né? E o senhor falou que tem o trabalho na parte de consultorias para empresas. Como que seria um pouquinho, só para o pessoal entender essa parte? Então, nas consultorias a gente trabalha com empresa diretamente, né? A gente não trabalhava com fazenda, né? Até algum tempo atrás. Daí a gente começou a trabalhar por oportunidade mesmo, surgiram algumas fazendas. A gente hoje trabalha com fazenda de leite, mão de corte, agora entrou recentemente. E o trabalho que a gente faz é um trabalho de acompanhamento nutricional, e se acaba envolvendo um pouco na parte de gestão, né? Alguma coisa você sempre entra pela nutrição, mas acaba indo para o lado de gestão também, né? Então, vou dizer que nosso foco não seja a gestão, mas acaba auxiliando o produtor nisso, né? E aí, nesse trabalho com as fazendas, é esse trabalho de manejo, orientação, acompanhamento. Coincidentemente, as fazendas, elas são de ordenha robotizado, né? Não foi não foi nada proposital, acabou sendo espontaneamente. Então a gente faz esse tipo de trabalho, né? E aí você faz um trabalho meio geral, né? Começa com nutrição, mas você acaba vendo manejo sanitário. A gente não faz reprodução, não faz clínica, né? Mas a gente ajuda a levantar os índices zootécnicos, né? Ligados à reprodução, saúde, a própria nutrição, produção, enfim. Então a gente acaba ajudando um pouco nesse ponto. Com as empresas, normalmente é treinamento, visita a clientes, palestras, auxílio a experimento, né? Então a gente acaba ajudando as empresas para a realização de experimentos, seja, né, quando é pela empresa, é em fazenda comercial. E na universidade, daí lógico, é no rebanho da universidade mesmo. Sim, que bacana. E, André, a gente trabalha com pequenas, médias e grandes propriedades. E a gente sabe que hoje a parte nutricional é um ponto essencial, né? Que a gente precisa trabalhar nas fazendas. Mas vamos pensar primeiramente no pequeno, médio produtor. Quais seriam pilares que o senhor acredita que são importantíssimos para esses produtores se preocuparem? Então, o que a gente vê assim, a nutrição, né? Na fazenda da universidade, a gente até não comentei isso, né? A PUC tem para quem não conhece, a PUC tem uma leiteria. Ela tem um misto, né? Ela é acadêmica, bastante acadêmica, mas tem o lado comercial, né? De produção, então a gente consegue viver bem essa realidade, os perrengues aí, né? Que todo mundo sente no campo, a gente também sente ali, né? Então, além das fazendas fora, né? A gente também tem essa mesma situação. E o que a gente pode ver, assim, apesar da PUC também, né, ser ordenha robotizado, mas apesar de tudo isso, o grande custo, né, ao longo do tempo é a alimentação, né? Então, por mais que um investimento no robô seja um investimento muito alto, né, eu diria que em 2 anos, aí, menos que isso, você gasta com comida, você gastaria no robô, né? Então, é um investimento, comida é um ponto muito crítico, né? Extremamente crítico. Então, se o produtor pensando numa produção mais intensiva, claro, se pensar numa produção mais extensiva, talvez o impacto seja menor. Talvez não, o impacto é menor. Mas é o grande ponto crítico, né? Onde está a principal despesa do produtor ao longo do tempo e onde está a maior chance do produtor também conseguir sucesso na atividade. Então, o ponto crítico, o ponto mais importante que a gente vê de tudo isso é a eficiência. Né? Saber comprar bem matéria-prima e usar bem, produzir bem, volumoso, e usar bem isso, né? Ser eficiente na hora de usar usar esses insumos, né? Seja concentrado, seja volumoso. E assim, quando o senhor, na verdade, faz uma dieta, o senhor faz a dieta. E quais são pontos que o senhor observa para ver se de fato essa dieta está chegando até o animal? Né? Porque a gente tem, na verdade, a gente já conversou com alguns
alguns participantes que vieram aqui sobre o antes, né, o preparo, que a gente também tem que tomar cuidado do preparo, né, dessa alimentação, o preparo do cultivo da terra, da forma de conservação, né? Mas depois que ela está disponível para fazer a dieta, tem também toda essa preocupação em se de fato ela vai chegar. Como que é esse trabalho hoje nas propriedades? É uma excelente pergunta e é uma coisa que a gente vive isso, é uma preocupação assim contínua, né? O tempo inteiro a gente tem essa preocupação. Quando é um produtor minimamente tecnificado, né, indo meio direto ao ponto, que já tem um vagão misturador com balança e que ele usa o vagão adequadamente e usa a balança, isso facilita muito, né? Porque aí você tem uma condição de acompanhar. Então, nas nossas visitas, por exemplo, a gente acompanha normalmente a pesagem, né, os tratos, né, quando é possível. A gente sempre acompanha medindo, né, pela peneira, enfim, pela peneira Penn State a gente faz o balanceamento, a verificação da distribuição da dieta ao longo da linha do coxo, enfim, para conferir esse tipo de coisa. Então, quando os produtores são minimamente tecnificados, que tem isso, é um trabalho mais fácil, né? Isso facilita muito. Mas quando não tem, né, em pequenos produtores, aí é um desafio maior, né? O que a gente vê, assim, independente do tamanho do produtor, independente da tecnologia, é muito dependente da dedicação do produtor. Então, você tem produtores pequenos, simples, né, que não tem estrutura, não tem maquinário, mas são extremamente caprichosos na hora de fazer a dieta, né? São muito cuidadosos com isso, né? E tem produtores que têm vagão e às vezes não usa o vagão como poderia, né? Então, esse acompanhamento para, primeiro, formulação, como você perguntou, né? A formulação da dieta é um ponto importante, mas ela é um elo dentro de uma cadeia, né? Eu costumo brincar que para nutrir uma vaca, né? Para a gente nutrir uma vaca são 5 etapas. Então, a gente tem que conhecer bem os alimentos que tem na mão. Então, se possível, né? Acompanhamento com análise bromatológica. Conhecer a exigência da vaca. Então, descrever bem o que é a vaca, né? Saber bem a média do lote, peso, score, DEL, acompanhar isso. E é nesse ponto, né, fazendo parênteses, é nesse ponto que começam a aparecer as brechas para interferir na gestão, né, porque às vezes você vai fazer a dieta, o produtor não está satisfeito, mas quando você faz o levantamento de DEL, o DEL está muito alto, né, tem problema reprodutivo na nutrição. Sim. Depois, combinar isso no software de formulação, né, isso diria que é o elo mais tranquilo, né, da cadeia, mais fácil, né. Processar os alimentos, então a gente está chegando numa época crítica, né, daqui a pouco, que é a colheita do milho, então esse é um momento muito crítico, né, para os produtores que têm, principalmente quem tem só produção numa safra, né, é mais crítico ainda, e depois fornecer isso da maneira correta. Então o produtor tem que fazer essas 5 etapas da melhor maneira possível, né, e a gente tenta acompanhar isso dentro da nossa rotina, na possibilidade a gente tenta acompanhar isso, para que independente do tamanho do produtor, do nível de tecnificação, da disponibilidade de mão de obra, de equipamento, isso seja feito da melhor maneira possível. Então, na teoria é fácil, na prática não é muito não, mas é o que a gente tenta trazer para o produtor. Né? Sim. E além disso, tem também, se a comida ela está também sendo bem disponibilizada para os animais, né? O quanto isso está chegando para os animais, na forma até mesmo de empurrar esse alimento para os animais, né? Isso. Então, é um ponto bastante interessante, assim, o que a ordenha robotizada nos ensina, né? Ela ensina o quanto, ela facilita a gente perceber aquilo que é extremamente importante de qualquer fazenda, né? Então, numa ordenha robotizada, assim, você mudou a silagem de milho, se você não ajustar isso, você começa a mudar a rotina dos animais. Só que numa fazenda convencional, isso também acontece, né? Mas como você leva todo mundo por ordenha, traz todo mundo ordenha, isso não é tão perceptível, mas na ordenha robotizada você permite ver esse tipo de coisa. Então, de novo, né, não estou falando só pelo robô, mas independente da fazenda, esse manejo da fazenda, ele é extremamente importante, né? Eu diria assim que daquelas 5 etapas que eu falei, o mais importante é a quinta, que é o fornecimento mesmo. Então, sempre que tem alguma dúvida, né? Então, por exemplo, o produtor que a gente atende, foi feito controle leiteiro lá, falou, a gente viu hoje, né, inclusive, baixou a gordura, daí os meninos estão lá, os estagiários estão indo para lá para fazenda, para acompanhar, então a gente já fica de olho no score de fezes, para acompanhar, ver o que tem, para tentar corrigir. Muitas vezes, assim, você não vai mexer na formulação, às vezes é o trato, é uma sequência, é o tempo de mistura no vagão. Então é muito mais, a gente começa naquelas 5 etapas que eu falei, eu começo de trás para frente, né? Primeiro vamos ver lá na fazenda o que tá, antes de querer mexer em formulação, né? Depois, será que mudou a silagem? Será que o processamento da silagem é igual ao anterior?
né? Se for uma vaca pasto, será que mudou? Está mudando a estação, né? Agora começou a esquentar. Então, será que mudou alguma coisa nisso, né? O comportamento das vacas está o mesmo? Então, você vai olhando de trás para frente, né? A última não, né? Mas lá no meio você vai olhar, revisar a formulação da dieta, né? Uhum. Então, acho que todo esse trabalho de campo, ele é extremamente importante, né? Então, ir lá mesmo, né? Tá na fazenda, tá pisando na terra mesmo, Uhum. para ver se as coisas estão acontecendo como a gente imagina, né? Como se imagina. E assim, André, quando eu trabalho bem focado com a parte de qualidade do leite, e um dos desafios que muitas vezes a gente tem é de transmitir o manejo que a gente tem para os colaboradores, né, da propriedade. Vocês chegam a fazer algum tipo de treinamento, chamar essas pessoas? Como que é nessa parte? Então, esse eu diria que a gente, lógico, né, o momento de preço do leite é um momento crítico, mas essa questão de mão de obra, independente da situação, e acho que o ordenha, né, é muito mais manual ainda, né? Então, esse é o momento mais crítico ainda. Então, sim, a gente procura fazer esse tipo de trabalho de orientação, né, acompanhar a orientação de quem está lá fazendo a operação. Muitas vezes é o próprio produtor, né, o produtor pequeno ele próprio, às vezes é um colaborador, mas é para fazer esse acompanhamento, tanto no fornecimento da dieta, no acompanhamento, recolhimento de sobra, né, olhar o ajuste da dieta, né, a gente não está sempre nas fazendas, né, então acompanhar se está sobrando comida, né, tem que sobrar um pouquinho, então se está sobrando, quanto está sobrando, se está sendo retirado, né, se a comida está esquentando, não está esquentando, então tudo isso depende muito de quem está fazendo ali na hora, né, e esse, para mim, é o grande gargalo hoje em dia, né? Embora esses dias um produtor me falou uma frase muito legal, né? Ele falou assim, ó, tem problema de mão de obra, mas tem problema de patrão também, né? Então, também tem muito problema de patrão também. Então, a gente tem que pensar nos dois lados, né? Olhar pelo funcionário, né? Cobrar. Muitas vezes não é questão só financeira, né? Às vezes é questão financeira, mas às vezes não. Então, as condições que você dá pro operador, seja pro produtor, seja um colaborador terceiro, e o treinamento, né? Ele poder acompanhar, poder fazer, né? Explicar para ele por que ele está fazendo, né? Isso que é legal, né? Você fazer peneira, fazer a lavagem de esterco, né? Você poder mostrar para ele, ver, ó, tá passando muito alimento, né? Então, às vezes está picando muita dieta, né? Se é um pequeno produtor, assim, talvez está colocando muita ração, as vacas tá passando, o pasto está passando do ponto, né? Elas já não estão comendo muito. Então, poder fazer esse acompanhamento, essa orientação é muito crítico, né? E para nós é muito importante, assim, treinar os meninos, né? Como a gente trabalha bastante estagiário, né? Trazer eles, né? Mostrar essa realidade para eles, para que eles tenham essa interação com o pessoal operacional de fazenda, né? Isso é extremamente importante que a gente possa fazer. Para já ter esse contato. Nós não estamos lá o tempo inteiro. Quem está lá no tempo inteiro, né? É muito fácil a gente chegar uma vez, cada semana, uma vez, 15 dias, uma vez por mês, seja lá qual for a frequência, você, né, descarregar um monte de sugestão lá, virar as costas e ir embora, né? O cara tá lá ali todo dia, e aí? Eu vou ter que tirar a silagem, mas o equipamento que eu tenho para retirar a silagem não é mais adequado. Né? Então, você tem que tentar entender e acompanhar e orientar o operador disso, né? Isso é um ponto bastante crítico. Hora de conhecer quem está conosco nessa jornada pelo futuro da pecuária e agro brasileiro. Fitobiotics, Ouro Fino, Bauman, Lely, Dairy Up, Azeclin, Hanscamp, Salmix, Hanlelac, Delaval, Cooperativa Castriolanda, Cooperativa Frisia e Grupo Masters do Leite. Essas marcas acreditam no poder da pecuária e estão impulsionando junto conosco o agro brasileiro para outros patamares. Se você também quer impulsionar a pecuária e o agro brasileiro, siga, curta e compartilhe esse episódio. Vamos fortalecer juntos essa rede que transforma o campo. A gente percebeu ao longo dos anos que teve uma evolução muito grande, né? Tiveram tecnologias, igual o senhor comentou do robô, que eu acho que dá para a gente explorar bem também daqui a pouco. Mas também tiveram os animais também tiveram uma mudança, né? E como que foi acompanhar essa mudança de animais que hoje, por exemplo, a gente fala, hoje a gente tem vacas de alta performance,
Como que foi isso? Que até o Dr. Júlio veio num dos primeiros episódios e ele falou assim, poxa, quando eu cheguei aqui na região, eram vacas de 10, 15 litros. E aí, de repente não, porque teve uma evolução, mas hoje a gente está falando de vacas com mais de 50 litros, dependendo da propriedade. Então, como que foi essa evolução? Isso é uma coisa muito legal, né, de se abordar também. Eu até não comentei no começo lá, mas trabalhando na universidade, né, em particular, a gente trabalha várias coisas. Então, eu contribuo também na disciplina de melhoramento genético. Né? Então, é muito legal, porque o que está acontecendo hoje, né, certamente a gente está vendo o maior salto na evolução genética dos animais, né, desde que começou o genoma, né, nos últimos, aí, vamos dizer, 5 anos por aí. E eu não consigo imaginar, assim, a magnitude das mudanças que virão, né. Porque é impressionante, né? Como você falou, uma das prioridades mesmo que a gente atende, há 1 ano e meio atrás, eles estavam com 37, 35, 36 de média, né? Eles chegaram a 45, 47 de média esse ano. Então, o que a gente percebeu? Existia um potencial genético muito bom nas vacas, né? As vacas tinham potencial genético. Lógico que ainda tinha coisa para melhorar, tem muita coisa para melhorar. Mas como você falou, né? A gente tem visto fazendas aí com 50 de média, né? O pessoal até brinca, né? Os 50 hoje é o novo 40, né? É o novo 40. Então, essas mudanças são muito impactantes, né? O que tem acontecido, né? E é muito rápido, né? Se a gente olhar, assim, as primíparas hoje, elas estão ao nível de múltiplas de 3, 4 anos atrás, né? Não estamos falando de 20 anos atrás, né? Nós estamos falando de um período muito curto. E aí tudo que muda, né? Como muda a ordenha dessa vaca, muda o bem-estar dessa vaca, muda a nutrição dessa vaca, né? Então muda muita coisa, né? Então são animais que respondem muito bem, né? E aí volta aquele ponto original lá da eficiência do produtor, né? Então a gente percebe, assim, né, pela minha experiência, que tem um potencial genético bom no campo, né? As vacas têm um potencial, mas o que está mudando é assustador, né? É impressionante o que tem mudado, né? E você falou de ordenha de robô, né? Só um exemplo, né? O tempo que se ordenhava uma vaca antes e o tempo que ordenha hoje não mudou muito, né? Não. Então, a velocidade de ordenha da vaca, o tempo que ela tem, né? Então, essa mudança é muito legal, né? Poder acompanhar isso é muito legal. E mais mudança vai vir, né? Isso vai vir cada vez mais acelerado, esse melhoramento. Né? Sim. E agora indo um pouco, então, para ordenha robotizada, que o senhor trabalha bastante, eu também gosto muito de ordem robotizada. Como que foi, André? Porque, assim, eu acompanhei um pouco de perto, mas não tão de perto, lá o Nico Perstec, né? E eu lembro que quando eu entrei na cooperativa, ele estava passando por uma fase que ninguém sabia se direito como trabalhar a nutrição na ordenha robotizada. Como que foi essa adaptação e como que você vem trabalhando isso hoje? A minha experiência foi mais ou menos como no começo lá da nutrição, né? Foi quando a universidade decidiu colocar a ordenha robotizada, também o início foi bem, bem brusco, né? Assim, a gente não teve muito... Eu também não sabia, né? Fui ler, fui pesquisar e tal, mas a PUC foi a primeira ordenha robotizada numa universidade no Brasil, né? Hoje, felizmente, existem várias outras, né? Que bom, né? Isso é muito bom. E tomara que outras venham também, né? Mas no começo, assim, foi adaptado meio na marra, né? Então a gente foi aprendendo assim meio com as vacas, né? Com o pessoal da empresa, eles foram orientando algumas coisas. Bem no comecinho eles foram orientando, depois a gente vai aprendendo, vai mexendo, né? Enfim. E ela é interessante porque não é uma coisa estanque, né? Continua melhorando, né? A gente mesmo, algumas coisas que a gente quer fazer, tentando melhorar, tentando fazer. Então, ela é interessante porque se fala muito hoje em pecuária de precisão, em nutrição de precisão, e o robô tem essa vantagem, eu vejo, né? Você consegue trabalhar de maneira mais precisa, né? Dependendo do equipamento que você tiver, ainda pode ter composição do leite, mas pelo menos só de ter produção diária ali, né? E acompanhar isso, né? Se acompanhar essa dinâmica, né? É muito rápido, né? Às vezes o produtor fala assim, André, ontem estava desse jeito, hoje não está mais assim. Então, é coisa que antes, né, demorava muito para você ter essa percepção. Então, hoje é muito rápido. Né? Então, pelo bem, vamos dizer, pelo mal, mas o mal é o menor problema. Né? O bom, o saldo é muito positivo. Né? Então, é muito bom que tenha isso, porque isso permite que a gente vai
vai trabalhando, né? Vai trabalhando e ajustando o processo. Em geral, assim, o que a gente procura fazer, né? O que eu acho que a ordenha robotizada permite é o aumento de produção quando você tem todo o conjunto muito bem feito, né? Conforto, rotina, manejo, gestão, né, financeiro. Então, quando isso está bem, ela favorece bastante. E para mim, uma das grandes vantagens da ordem avançada é justamente a parte de alimentação das vacas. Né? Para mim, essa é uma das grandes vantagens. Né? Que é justamente, até para, né, o pessoal que às vezes não sabe como que é, a parte do concentrado, isso? Isso. A parte do concentrado é fornecida no momento da ordenha e a parte do volumoso, digamos, né, é fornecida no coxo. E por que para o senhor é uma grande vantagem? Só para o pessoal também entender, porque hoje a gente se fala muito na TMR, né, que é a mistura total dos alimentos para ser fornecido para os animais. Mas por que esse também é algo vantajoso? Então, é importante, né? Nem todo mundo tem vivência com um robô. Então, como você falou, né? Na ordem robotizada, o que muda é que a gente passa a fazer uma PMR, né? Uma dieta parcial misturada, né? Não é uma dieta total. Então, normalmente, parte do concentrado elas recebem no robô. Isso é extremamente variável, dependendo do tipo de ordenha, né? Se é do tipo de fluxo, né? Se é um fluxo guiado, se é um fluxo livre. Parece que já tem iniciativa nos Estados Unidos de não fornecer a ração no robô. Já tem algumas fazendas nos Estados Unidos que não fornecem, né? Mas é o nosso caso aqui, não é a nossa rotina, né? A gente tem. E o que eu vejo de vantagem é você poder fazer uma coisa um pouco mais precisa, né? Você melhora a precisão disso, né? Como o equipamento de ordenha, seja qual for, independente da marca, você vai ajustando o fornecimento de ração em função dos dias em lactação, em função da produção de leite. Então, por isso que eu falo que ele é mais preciso, porque você consegue fornecer a ração de maneira mais ajustada à necessidade da vaca. Então, esse é um ponto que eu acho que melhora bastante a precisão, né? O nosso exemplo mesmo, né? Na fazenda da universidade, a gente antes do robô nunca passou de 34, 35, assim, quando chegava a 35, era, nossa senhora, saía no site da universidade, né? A gente chegava a 35, né? E de início, assim, logo de cara, em uns 60 dias, já subiram uns 3 litros de leite, assim, com as mesmas vacas, e o que mais chamou atenção na época na gente. A gente até conferia isso, não é possível, será que tá certo? Gastando a mesma quantidade de ração. Então, com a mesma quantidade de ração no mês, a gente conseguiu aumentar a produção de leite, com a mesma silagem, tudo igual. Só direcionando mais ração para as vacas que precisavam de mais ração e tirando das vacas que não precisavam. Então, isso também nos permitiu fazer um melhor ajuste de escola de condição corporal delas, né? Então, a gente conseguiu arrumar isso também, né? Melhorou isso também, né? Então, por isso que eu acho que tem essa melhor precisão. A gente percebe uma tendência muito clara hoje em dia do pessoal, principalmente em fluxo guiado, né? Diminuir o volume de ração, né? Trabalhar com menos ração no robô. Mas ainda assim, eu acho que aqueles 3, 4 quilos que você der para a vaca, eles são muito bem utilizados, né? É um jeito muito eficiente de fornecer ração para as vacas. Né? Melhora a eficiência, mas também os custos, né? Sim. Porque... Pode falar. Não, porque, igual o senhor comentou, com a mesma quantidade de ração, vocês produziram mais, né? Tem propriedades que produzem mais. Mas por quê? Porque tem vaca que come mais e tem vacas que aqui não tem potencial, digamos assim, vai comer menos, né? Então, isso também acaba influenciando diretamente nos custos, né? Exatamente. Então, é uma ferramenta. Tudo vai depender, você tem um martelo, né? É um martelo. Você vai dar uma martelada no seu dedo, você vai bater um prego bem batido, vai depender de quem está usando a ferramenta. Né? Então, a gente percebe que alguns produtores aprenderam e usam muito bem, né? De maneira muito eficiente o robô. Então, isso é muito legal de ver, né? Porque você vê as vacas atingindo produtividades, assim, médias muito boas, né? E não tem receita de bolo, né? O que é legal é isso, né? Tem produtor... tem as pequenas propriedades fazendo ordenha exclusivo no robô e tem fazendas médias grandes fazendo um sistema híbrido, né? Usando parte da ordenha convencional e parte no robô. E para mim é um modelo muito legal, né? Porque você consegue melhorar muito mais a eficiência do robô, é um investimento alto, então você consegue produzir muito mais litros de leite para o robô e, consequentemente, você consegue viabilizar muito melhor o robô. Então, eu acho que é uma estratégia, tem que ser estudada caso a caso, né? De novo, não tem receita de bolo,
Mas a gente vê que alguns produtores, né, têm usado isso de maneira muito boa. Então, justamente por fazer esse melhor ajuste da dieta, né? E o que eu vejo, né, a gente vê lá pela universidade, permitir a vaca, né, explorar, ela expor, né, demonstrar o comportamento mais natural dela, né? Pelo bem e pelo mal, né? Se ela tem um problema de locomoção, se ela tem um problema de mastite, ela não vai. Né? Não adianta, elas não vão, ou diminui a frequência. Mas você consegue identificar isso de maneira mais fácil com o robô também. Então, essas facilidades, né? Permitir isso, manejar bem, dando conforto às vacas, por isso que a gente vê as propriedades indo muito bem, né? Óbvio que tem que ser analisada a viabilidade econômica, evidentemente. Sim. Mas por isso que eu falo que esse modelo híbrido, né? Trabalhando com vacas, escolhendo, né? Direcionando algumas vacas para o robô, esse é um modelo muito interessante. Né? Até esses dias eu estava conversando com um produtor que ele está startando 2 robôs, mas tem ordenha convencional. E aí, quando eu perguntei para ele quais eram os 2 lotes, né, que iam para os robôs, ele falou que é primíparas alta e o lote multíparas alta também. Então, isso potencializa ainda mais, né? Porque ele vai pegar os 2 melhores lotes dele, vai colocar no robô, e mesmo assim ainda vai ter mais um estímulo, que é essa seleção de quem vai comer melhor, né? Dentro do lote de alta. Com certeza. Essa é uma... Eu, particularmente, pela minha experiência, assim, embora até recentemente eu ouvi de um produtor que na experiência dele ele não teve isso, mas a gente percebeu, assim, que as primíparas respondem muito bem no robô, né? Elas vão muito bem, né? Elas tendem a ter um desempenho melhor, né? Nessa fase de transição. Depois que passou um tempo, né? Ou um produtor que seja exclusivo de robô, depois aí todo mundo já, né, nasceu no robô, fica tranquilo. Mas a gente percebeu isso claramente lá, né? As primíparas que vieram da ordenha convencional, né, para a segunda lactação foram para o robô, comparando com as primíparas que já começaram no robô, essas que começaram no robô foram muito melhores. Né? Elas tiveram um desempenho muito melhor, né, comparando as 2 segundas lactações, né? Primeira no robô e primeira no convencional, as que tiveram primeiro no robô foram muito bem, foram muito melhor. Mas, lógico, de novo, tudo depende de como você usa a ferramenta. A ordenha robotizada, ela traz muitos dados, né? Pegar essa parte de qualidade do leite, nossa, o fato de dar condutibilidade elétrica, a toda ordenha, igual o senhor falou, a parte de pesagem, né? A produção, isso é fantástico, por né? Quarto, né? Ordenha por quarto. Né? Por quarto. Então, isso ajuda muito. Na verdade, assim, é uma explosão de dados que a gente precisa saber trabalhar. Mas, ao mesmo tempo que a gente sabe trabalhar, a gente consegue potencializar ainda mais essa vaca. E até quando a gente fala em qualidade do leite, até prever uma possível doença nesse animal, né? E também isso é algo que a ordenha robotizada também ajuda muito a gente, né? Sim, e se associar, então, a ordenha, né? Que tem equipamento de ordenha que já tem equipamento que não, com um colar de ruminação, então, aí você tem um quadro muito bom, né? Os colares de ruminação também estão vindo muito bons, né? São ferramentas muito boas também para auxiliar a gente, né? Principalmente esse diagnóstico precoce de doenças, né? A gente teve um ex-aluno nosso fez um mestrado com isso, né? Trabalhando com mastite, então, os dados muito interessantes, assim, de antecipação do diagnóstico, no caso dele foi de mastite, né? Então foi muito bom, foram dados muito, entre outros, né? Associando os dados do robô e dados do colar de iluminação foi muito legal. Então, de novo, né? Esses dados do robô, isso é uma coisa muito boa, né? Na parte de qualidade, né? Mais a tua praia, mas a gente tá lá no dia a dia, a gente vê, né? É muito interessante você poder ter, né? Ordenha, sorte de ter ordenha individual, né? E poder retirar a teteira, né? A gente tinha problema, né? Na ordenha antiga, né, convencional, com prolapso de esfíncter. Né? Olha só. E zerou completamente, assim. As vacas que estavam início de lactação, meio de lactação, assim, vacas de primeiro, segundo parto, quando foram pro robô, em pouquíssimo tempo, assim, desapareceu. Olha só. Desapareceu. As vacas mais velhas, tá? Que já passaram a vida inteira, vaca de quinta lactação, aí, né? O prolapso já era muito grave, já, né? Muito crônico, vamos dizer assim, aí não teve caso. Mas as novas, zero, né? Tanto é que hoje a gente nem tem, eu quero às vezes mostrar para os alunos, não tem. Não tem mais prolapso, assim. Tem que mostrar em foto. Não ficou muito didático essa parte. Não tem problema. Isso, a gente arruma foto para isso, não tem problema. E tem também, o senhor comentou, né? Claro que a gente está também colocando um robô num ambiente muito
um ambiente refinado, digamos assim, porque quando a gente pega a parte de qualidade do leite também, a parte de rotina, se a gente tem uma cama, né, onde os animais ficam, que é muito bem conservada, muito bem limpa, nossa, né, não tem, assim, a parte de mastite, ela praticamente zera casos de mastite clínica ou até mesmo ambiental, aparece, claro que zerar não vai, porque a gente Sim. sempre vai ter um caso, mas diminui muito. Então, é uma baita tecnologia que veio para ajudar, né, todos os setores aí. Isso, exatamente isso. Outra coisa que a gente percebe, o que a gente percebe, assim, que o robô, o produtor fica mais atento, né? É. Essa parte, assim, de uma das justificativas para o uso do robô é justamente permitir que o produtor possa olhar melhor as vacas, né? Uhum. Olhar o sistema melhor, né? Então, acho que isso favorece muito, com É. certeza. E falando também dessa parte, não sei como que antes de colocar a ordenha robotizada lá na PUC, tinha a ordenha convencional. E isso é uma coisa também que a gente observa muito nas propriedades, né? O quanto melhora a ambiência, né? A ambiência relacionada a pessoas, igual o senhor comentou, que também o ambiente tem que estar legal para os colaboradores também, né? Com Não certeza. adianta nada a gente exigir dos colaboradores, sendo que a fazenda não tem um clima legal, né? O produtor também não consegue enxergar isso. E essa é uma coisa que a gente vê muito nas propriedades que tem ordenha robotizada, né? Esse clima é um clima calmo, né? É um clima tranquilo. O que a gente tem percebido, assim, né? A gente estava fazendo um trabalhinho lá, uma parte de iniciação científica, uma parte, um trabalho, talvez, num trabalho de doutorado, de um capítulo de uma tese de doutorado. O que a gente percebe, assim, é uma frase que a gente está vendo, assim, e é curioso porque a gente está entrevistando produtores, né? E no final, assim, a gente faz algumas perguntas e tal, e no final é quase unânime, assim, eles falam, o robô não é uma tecnologia para todo mundo, não é para qualquer um, né? É uma tecnologia, como a gente falou no começo, né? É um investimento muito alto, e tem, né, produtores que se adaptam muito bem, tem produtores que não se adaptam. Então, não é uma tecnologia que serve para qualquer um, né? Mas para quem sabe usar, quem aprende a usar, é uma baita uma ferramenta. Então, essa questão de melhorar o ambiente, permitir que o produtor se dedique, né, ou o colaborador se dedique a outras atividades, isso realmente é muito importante, né? Desde que o produtor esteja ciente de que você está resolvendo o problema da ordenha, né? Você tem que limpar a cama, você tem que, se for compra, você tem que virar a cama, tem que tratar bezerro, tem que limpar corredor, você tem que pôr comida, tirar comida, você tem um monte de coisa a fazer, né? Então tem que estar ciente disso, né? Mas, usando bem, sobra melhor tempo para fazer essas outras coisas. E principalmente dados, né? Eu acho que pra gente, assim, na assistência técnica, é essa informação, né? Porque é uma coisa que no começo, assim, era até curioso, porque o gerente lá da leiteria perguntava como é que tá, senhor. Você tem um aplicativo aí, senhor, dá uma olhada no celular. Não precisa ficar perguntando. Opa, verdade. Até a gente se educa, né? Se educar. E aí você não precisa mais, né? Eu entro lá agora ao contrário, né? Depois disso, é o contrário. Você entra no aplicativo, entra no acesso remoto no computador, olha lá, fala pro outro, ó, o que aconteceu, né? Caiu leite, aumentou isso, aumentou a condutividade, né? Aumentou o indicador de mastite, o que teve, né? O que aconteceu? Mudou alguma coisa, né? Às vezes, não, é só manutenção, tá tudo tranquilo. Ou não, ó, o negócio deu uma degringolada, a gente não sabe direito o que é. Então, você não depende mais do produtor te alertar disso, né? Você tem que ficar o tempo inteiro lá olhando aquilo, né? E acompanhando e vendo se tem, né? Então, isso é lógico, não é só o robô que faz isso, né? Mas o robô permite fazer isso com uma facilidade muito maior, né? Sim. E a gente até estava falando um pouco de custos, e aí a gente sabe que a gente está enfrentando um período, né, de queda de preço do leite. E pensando nisso, André, quais dicas, né, ou conselhos o senhor deixaria para os produtores, né? Porque a gente sabe que hoje existe um custo elevado na parte nutricional, mas quais dicas, conselhos o senhor deixaria para esses produtores? Então, é aquela história, né? Eu falo sempre assim, ó, agora não é hora do pessoal tirar ração, não é hora de tirar uma ração top, passar para uma ração mais comercial, não é hora de fazer isso, é hora de buscar eficiência. E uma das coisas assim básicas, né, de maneira muito genérica que a gente fala, é diminuir desperdício. Então, desperdício de tudo, né? Desperdício de equipamento, de mão de obra, desperdício de tempo, desperdício de terra, desperdício de dinheiro. Então, a primeira coisa que a gente faz, assim, de novo, né, o robô facilita muito isso, é olhar as vacas, né? Como é que elas estão de produção, como é que elas estão de células somáticas, como é que elas estão de reprodução. Então, é a hora de saber investir bem, né? Então, às vezes você chega na fazenda, você tem vaca lá com
480 dias de DEL, vazia, com 20 litros de leite, numa fazenda com média de 35, 40. Mas, e o produtor inseminando aquela vaca, mas peraí, por que você está inseminando? Né? Então, na vaca de quarta, quinta lactação. Então, às vezes, é hora de tirar essa vaca, né? Essa vaca não está sendo eficiente. Então, é hora de, ainda mais que o gado de corte num preço bom, né? Se a vaca já estiver meio gordinha, é hora de tirar mesmo essa vaca. Então, fazer esse tipo de peneira, né? Deixar as vacas que realmente são eficientes. É hora de investir em sêmen. Então, é hora de caprichar no sêmen, não diminuir o preço do sêmen, né? É o que a gente fala assim, um sêmen de 180, 200 reais, né? Tudo bem, você vai gastar aí 2 doses por concepção, que seja, né? Vai gastar 400, 500 reais. Dilui isso na primeira lactação, né? Vai dar 2, 3 centavos por litro de leite, né? Não a primeira lactação boa, né? 10 mil litros, aí que seja. Então, é hora de investir melhor, né? É hora de gastar melhor o dinheiro que o produtor tem, né? Então, eu vejo isso. Na questão específica de alimentação, que você perguntou, o ponto mais importante é volumoso bom. Então, assim, evitar... se o silo está mofado, não usa aquela parte de cima que está estragado, e já que vai colher, não deixa formar essa parte na próxima colheita. Evitar desperdício, né? Às vezes a máquina retira a silagem com uma concha do silo, do painel do silo até o vagão, fica caindo silagem, né? Então, mas caiu 10 quilos, mas 10 quilos todo dia, 2 tratos por dia, 3 tratos por dia, né? Ao longo dos dias, do tempo, né? Quanto silagem você desperdiçou ali, né? Então, olhar esse tipo de coisa. E, em termos de alimentação, né, o grande custo, evidentemente, é a ração concentrada. Então, para aqueles produtores que compram ração, é hora de avaliar qual a melhor opção de ração, de fornecedor. Dentro do fornecedor, as opções de ração que ele tem, né? Não é hora de tirar o pé de aditivo, né? Tem que ser mais racional no aditivo. Aditivos que são muito eficientes, né, nessas horas. Estamos entrando numa época de calor, né? Então, tem algumas coisas que melhoram a eficiência, alguns aditivos melhoram a eficiência das vacas, então é hora de talvez migrar para alguma coisa assim, né? Se o produtor faz a ração na propriedade, é a compra, né? É hora de você melhorar a tua compra de insumo, né? Ser mais eficiente da compra de insumo. Se existe a oferta desse produto, procurar tentar negociar. Não tem muita margem de manobra, né? A gente sabe disso. Mas principalmente estocar bem os alimentos, né? A gente vê alimento estocado, tá úmido, né? Tá umedecendo o alimento, tá estragando. Então, tentar cortando esses desperdícios, né? Nas vacas, na própria rotina dele, na comida, no volumoso, né? E caprichar agora quem vai colher milho, né? Daqui a pouco. Caprichar muito bem no ponto de corte, no prestador, processar bem, né? O tamanho de corte da silagem, no processamento do grão, né? Então, às vezes, assim, vale a pena, né, fazer uma lavagem de esterco, ver como é que tá amido, dependendo do produtor, né, coletar a amostra, mandar analisar o amido fecal, ver como é que tá, né, o que eu posso tentar melhorar, assim. Porque essas são as medidas que a gente vê, assim, de maneira muito genérica, né? Sim. Para tentar melhorar a eficiência. Sim. E porque, às vezes, nesse momento, o produtor fala, né, vamos supor, aqueles custos diretos e indiretos. Eu vou tirar isso daqui porque isso daqui vai ajudar a reduzir meu custo nesse momento. Mas, na verdade, não. É nesse momento que ele precisa de ajuda de um técnico também, né? Exatamente. Seja da cooperativa, seja de um técnico terceiro, para justamente auxiliar ele para o que, de fato, ele pode fazer. Deixar de ser eficiente nesse momento não é o caminho, né? Porque dentro da parte de dieta, né, o que a gente faz, algumas continhas básicas lá, é o custo da dieta, né, calcular a receita bruta, né, e o quanto que essa dieta impacta, quanto da receita bruta a dieta está impactando, né, e o R inicial lá, que a gente fala, receita menos custo de alimentação. Então, fazer essas continhas para ver o que você faz. Às vezes, você vai diminuir R$1 no teu custo de dieta, mas você perdeu 1 litro de leite, né? Perdeu 1 litro de leite, você vai perder, dependendo do produtor, aí R$2,20, R$2,40, R$2,50. Então, você diminuiu R$1 de custo e perdeu 2 de receita. Então, não valeu a pena, né? Então, esse tipo de coisa. E você tocou num outro ponto importante, que é a questão da assistência técnica, né? Então, a gente está no mercado que a gente tem muitos bons técnicos, mas a gente vê muita falha também, né? Sim. De assistência técnica, né? No campo. Então, o produtor cobrar o técnico também, né? Se coçar para atender da melhor forma possível, né? E se preparar para esse momento, né? Um momento bem crítico, né? Mas com certeza não é hora de
de tirar o pé naquele sentido, né, que a gente falou. É hora de melhorar a eficiência mesmo. Sim, com certeza. E André, a gente também falou de algumas evoluções, mas pensando na parte, ó, por exemplo, na parte de qualidade do leite, uma das grandes evoluções que eu vi que aconteceram, e é questão ali dos seus, no máximo 8 anos, é, por exemplo, a cultura na propriedade, né, que é a cultura na fazenda, Uhum. que era algo que a gente, Isso, maravilhoso. para uma tomada de decisão uma tomada de decisão em 24 horas, a gente não conseguia, a gente precisava mandar para um laboratório, claro que a gente ainda manda, mas para essa tomada de decisão a gente não conseguia. Na nutrição, o que que o senhor vê que foi algo que a tecnologia veio aí para auxiliar muito? Acho que os pontos principais, assim, existem não dá para fazer uma analogia, assim, mas um ponto importante são os equipamentos, os NIRS, né, que fazem análise na fazenda. Mas, assim, eu acho que as culturas, né, em fazenda, né, as culturas de fazenda, hoje elas são proporcionalmente mais eficientes do que os próprios NIRS de maneira geral. Então é uma ferramenta que ajuda. Mas eu acho que principalmente, para mim, assim, a grande vantagem, né, desde que eu comecei a trabalhar, foi balança mesmo, né? É a primeira coisa que faz balança, usar bem a balança. Mas, assim, as análises bromatológicas, né, elas melhoraram bastante, mas análise em laboratório, principalmente, né? Então, hoje a gente tem mais laboratórios sendo feito isso, laboratórios mais ágeis, né? Isso também ajuda bastante, que é a mesma situação da cultura, né? Se for coletar a amostra, dali uma semana receber, tudo bem, você vai criando um histórico daquilo, né? Não vou dizer que seja um trabalho perdido. Mas você receber um laudo, no nosso caso bromatológico, 2, 3 dias depois que você coletou na fazenda, é muito melhor do que antigamente demorava uma semana, 10 dias, 15 dias para receber um laudo. Às vezes você recebeu o laudo, dependendo do produtor, assim, o volume de um produtor grande, assim, aquele alimento já tinha até ido embora. Se um pré-secado, por exemplo, já tinha ido embora. Então, essa agilidade é um ponto bastante crítico. E outro ponto bastante importante, que eu acho que melhorou, mas ainda precisa melhorar mais, é controle leiteiro. Né? Então, a gente tem tanto né, pelo lado da qualidade do leite, com instalação Martins, quanto para a gente por análise de gordura e proteína. Né? Então, esse é um ponto. E agora, mais recentemente, a Associação Paranaense, por exemplo, fazendo um perfil de ácido graxo no leite, é uma baita uma ferramenta. Né? Ureia no leite, perfil de ácido graxo no leite, né? Num custo extremamente acessível. Né? É muito acessível. Então, não tem, assim, por que não fazer? Né? Muitas vezes a dificuldade é amostrar o leite, né? O produtor tem equipamento para fazer análise individual das vacas, né? Então, não fazer só de tanque, né? A mesma coisa célula somática, né? Você tem uma média de tanque, pode ter lá uma média, sei lá, 220. Mas não tá tão ruim, né? O pé tá no freezer, a cabeça tá no forno, a média tá boa, né? Exatamente. Então, a mesma coisa com gordura, com proteína, com ureia, né? Então, a mesma coisa. Então, coletar melhor os dados, analisar melhor, né, dieta, controle leiteiro. Acho que não tem, assim, uma grande tecnologia, uma grande ferramenta, mas popularizar mais isso é um desafio que a gente tem, né? Que, de novo, né, a ordem robotizada tem os equipamentos para coleta, para amostragem do leite, né? Às vezes é mais ou menos fácil para fazer isso. Não é uma coisa tão comum, né? Muitos produtores compram robô, não compram o amostrador. Então, acho que é importante, né? Quem está pensando aí, é um investimento, claro, mas é um investimento que a gente vê, assim, que é muito útil, né? Você paga se você fizer isso e usar de novo, né? Usar da maneira correta. E, André, a gente falou bastante de custos, né? Dessa divisão de dietas, da TMR e da PMR, né? O quanto isso impacta, mas tem um outro ponto também dentro da propriedade que a gente não pode deixar de passar desapercebido, que é o período de transição, né? Isso. Que é um período que a gente sabe que tem muitos produtores, né? Não aqui na nossa região, que é uma região que já olha para isso há alguns anos, mas tem muito produtor que ainda não faz essa separação, né? Ou não faz o tratamento ideal para esse animal no período de transição. Vamos comentar um pouquinho sobre ele? Sim. A importância dele? Não, é extremamente importante, né? Um conceito que surgiu alguns anos atrás, mas mesmo aqui na região, né? A gente ainda vê propriedades com desafio com relação a isso. Nós mesmos, na universidade, nós temos um problema, nós temos dificuldade de manejar isso ainda, né? Não temos instalação adequada para isso, né? O manejo como a gente deveria ter, né? E a gente sofre isso. E no nosso caso lá é bem fácil de perceber isso, porque como a gente tem um programa de aprimoramento veterinário, que seria equivalente na medicina a uma residência médica veterinária, né? Então, a gente tem o programa de aprimoramento, então a gente tem os veterinários na fazenda. Então, a gente não tem um problema maior, porque as meninas estão lá, né? Hoje são 2 residentes, as meninas estão lá o tempo inteiro, então a gente tem um diagnóstico muito rápido dos problemas, né? Mais os dados da ordem, etc.
Mas eu fico imaginando se a gente não tivesse o robô, né? Ou não tivesse as residências ali. A gente teria muito mais problemas. Então é uma fase extremamente crítica, né? Que concentra a maior parte dos problemas na fase, né? Entre um parto e outro, né? Se pegar um ciclo de 390, intervalo de parto de 390, 400 dias, mais ou menos, 420 dias, dependendo da fazenda. São 40 dias ali que você tem, né, 70% dos problemas acontecendo nessa fase. Então é uma fase que com certeza merece muita atenção. A gente, como eu trabalho bastante em nutrição, né, a gente, claro, sempre tenta puxar um pouco a sardinha para o nosso lado, mas é uma fase onde a questão de conforto, de manejo é muito mais impactante, né? Por mais que a gente tenta fazer a nutrição da melhor forma possível, existe muita tecnologia para isso, né? Seja na formulação de dieta, processamento de alimentos, aditivos, né? Com uso de colina, com uso de metionina. Então, existe muita tecnologia hoje para melhorar o desempenho das vacas nessa fase, mas a questão de conforto é muito crítica, né? Então, o manejo que se faz nessa fase, conforto, principalmente, né, bem-estar da vaca, conforto térmico, etc., é muito impactante no resultado lá na frente. Então, é um período onde ela está tendo muita mudança, né, metabólica, e qualquer falha nesse ponto, nesse momento, vai ter um impacto, às vezes, ao longo de toda a lactação, né? Tanto é que a gente vê experimentos, né, muitas vezes que se fornecem, né, você faz um benefício ali durante 20 dias antes, 20 dias depois, só isso, né, 40 dias, só, entre aspas. E aí você tem um benefício, você colhe um benefício disso durante toda a lactação, né? Ou pelo menos grande parte da lactação, você colhe um benefício daquelas medidas que foram feitas ali, né? E trazendo de novo, né, para a parte de qualidade, se a gente não cuida desse período de transição, desse período seco, né, da glândula mamária, a gente tem casos de mastite que vão aparecer até o 4º mês, 5º mês, que são muitas vezes do período de transição que não foi adequado. E pensando nessa parte nutricional, que está também diretamente relacionado, né, a casos de hipocalcemia, a casos de cetose, a gente também aumenta as chances de ter casos de mastite. Então, tudo está muito relacionado, né? Sim. Um ponto que você perguntou de tecnologia, não vou dizer que é uma grande tecnologia, também não é uma grande novidade, mas é realmente as formas de diagnóstico de problema nessa fase, né? Então, a análise de BHB, que para grandes fazendas é mais difícil você ficar fazendo isso, né? Mas, né, do beta-hidroxibutirado, que é um dos metabólitos que a gente mede na vaca nessa fase, é uma ferramenta interessante de monitorar, né? Ainda a gente carece, né, de forma de diagnóstico de calcemia, né? Então, se a gente pudesse melhorar os níveis de diagnóstico dos níveis de cálcio, seria bom, né? Se tivesse... existem tecnologias, mas elas ainda não são muito acessíveis, então se a gente conseguisse ter ferramenta para baratear isso, que é o maior problema, né? Em termos de prevalência, o maior problema é a hipocalcemia subclínica, que é um fator predisponente para outros, inclusive para a própria mastite, né? Então, se a gente pudesse ter forma de diagnóstico melhor disso, ajudaria, né? Com certeza ajudaria. Mas, falando assim, dá para entender que às vezes pode passar a impressão de que a nutrição não é importante. A nutrição é super importante, né? Mas tanto é que a gente recomenda, né? Dieta de vaca seca, dieta de pré-parto, dieta de pós-parto, dentro de uma condição ideal, né? Nem toda fazenda consegue por estrutura física, por manejo, por pessoal, etc. Mas se puder fazer esse trabalho de acompanhar, separar as vacas, monitorar isso, seria muito bom, né? Porque é um período bastante crítico, né? Então, por toda a mudança que elas têm, né? Que as vacas passam nesse período aí. Então, é algo que merece muita atenção, né? Sim. Lé, a gente está se aproximando no final do nosso episódio e sempre no final eu peço para os nossos convidados comentar uma frase, né? Uma frase do senhor, uma frase relacionada à nutrição. Qual seria a frase do André? Faço do limão uma limonada. Por experiência pessoal própria. Se a gente dá o limão, eu faço uma limonada. Então, assim, às vezes vem os desafios, né? E o que eu posso traduzir isso para o momento atual? Se o momento é de crise, né? É hora de você melhorar, arrumar a casa, né? A gente percebe quando o preço do leite tá bom, assim, né? O produtor, a gente também, né? De maneira geral, se acomoda quando as coisas estão, entre aspas, mais fáceis. Não vou dizer que seja fácil, mas... e quando aperta, você começa a cortar uma gordurinha aqui, começa a, né, diminuir o desperdício lá, você procura ser muito eficiente, né? Eu lembro que na época da Capal, o pessoal da sinocultura falava disso, né? Sim. O quanto a sinocultura hoje é eficiente pelo tanto de crise que eles passaram, né? E que eles foram
você vai se tornando mais, né? Sobreviveu quem foi muito eficiente, né? Quem não era, ficou pelo meio do caminho, né? Uhum. Então, se a vida te dá um limão, faz por nada, né? Se tem um momento de crise, saiba aproveitar disso. Outro exemplo que a gente pode usar disso é a própria pandemia, né? Se for pegar exemplos simples, né? Eu vejo, comparo sempre, né, em Curitiba, quantos bons restaurantes fecharam na pandemia e quanta gente sobreviveu e cresceu muito com a pandemia, né? Então, a pandemia foi igual para todo mundo. Por que alguns souberam sobreviver e até crescer e muitos fecharam as portas, né? Então, é um momento de desafio que você tem que saber tirar proveito disso, né? Não é fácil, mas é o que a gente tenta fazer, né? Com certeza. André, muito obrigada Eu por que estar aqui agradeço. hoje, por ter aceito o convite. Muito obrigado. Eu acompanho o trabalho do senhor, sou fã, então, assim, é um prazer muito grande recebê-lo aqui hoje. Muito obrigado, eu que agradeço. É recíproco. Também a gente acompanha, né, agora o teu trabalho aí. Sim. Então, fico muito feliz de poder participar, poder contribuir. Fico à disposição, né, você, do pessoal que está aqui. A gente está sempre à disposição. Se puder ajudar de alguma forma, está aqui. Muito obrigado. Obrigado também. E se você, assim como nós, quer impulsionar a pecuária e o agro brasileiro, compartilhe esse episódio. Siga o Nota no Leite no Instagram, no Spotify e no YouTube, o Nota do Leite Podcast. E até a próxima!